Bom dia a todos. Uma honra estar aqui na OAB de São Paulo para um evento tão importante sobre o tema dos precedentes. Né? Eu vou conduzir os trabalhos aqui. A nossa palestrante, a doutora Adriana Calvo, terá 40 minutos, não é isso? Depois eu passo a palavra para a doutora Patrícia Terezinha Toledo, para as considerações. Eu também farei algumas considerações e acho que de 10 minutos, cada uma, 15, e depois eu passo a palavra para a Judite, para a Priscila e para o Dr. Kleber. Tudo bem? Para assentar os trabalhos, como será. A doutora Adriana Calvo, ela é advogada, né? Já faz quantos anos, Adriana? 30 anos. 30 anos de advocacia, ela advoga na área empresarial. E a doutora Adriana Calvo é uma estudiosa, né, do common law e como é que os precedentes demarcam hoje o nosso ordenamento jurídico, que nós estamos chamando de um common law, civil law abrasileirado, não é isso? Então, com muita honra, passo a palavra à doutora Adriana Calvo para suas considerações acerca do tema. Doutora Adriana, fica à vontade. Se me permite, professor Ivani, quebrar aqui só um protocolo, fazer aqui a apresentação do livro, da obra escrita pela professora Adriana Calvo, que é esta obra que está aqui, Manual de Direito do Trabalho, já na sua décima edição, pela editora Mizuano, professora Adriana Calvo, portanto já faço aí a... Esse é para sorteio. Tudo bem, agradece, tem outros também. Agradece, está aqui para sorteio ao final, né? O contemplado já pode pegar o autógrafo da autora, que está aqui, a professora Adriana Calvo, né, que está aqui. Essa é a nossa obra. Eu vou sortear o livro também no final. Muito obrigado, professor. Ótimo. Bom, professora, fique à vontade. Professora, pode usar esse microfone, pode usar esse aqui, fica a seu critério. Eu até prefiro, sou sincero, usar um pouco este aqui, em razão da localização. À vontade. Tá bom. Alexandre, muito obrigada, viu isso? Aqui eu fico... Então, bom dia aí a todos. Parabéns aí para os que estão aqui, acordaram sábado de manhã para vir estudar. Então, parabéns aí, né, pelo esforço, pela dedicação, né? Isso já é uma grande diferença, né, Ivani? Né, Patrícia? E, bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Alexandre pelo convite aqui. É sempre bom estar na nossa casa, né? Eu falo 30 anos de advocacia, sempre dedicado à advocacia, né? E muitas vezes me perguntam, mas você gostaria de fazer outra coisa dentro do direito? Eu falei, não, eu sempre quis ser advogada, eu acho que eu nasci advogada. Sabe aquela pessoa que, quando estava na escola, tinha briga entre os amigos e você ia lá defender a sua amiga, falar com a diretora, né? Eu sempre fui advogada desde que eu nasci, né? Não podia ver injustiça. Não, minha mãe diz que a frase favorita é: mas isso é injusto, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu falo que a advocacia sempre teve aí no sangue, né? E a área acadêmica também, porque eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos como professora de inglês. Então, eu sempre fiquei dividida entre o acadêmico e o direito. Até que um dia disseram para mim, mas você pode fazer as duas coisas, você pode ser uma professora de direito. Eu falei, é verdade, eu posso ser professora de direito, né? E como o inglês, desde pequena eu estudei inglês e comecei a trabalhar como professora de inglês, eu sempre me interessei pelo direito estadunidense, né? Na verdade, quando a maioria dos professores da área trabalhista se interessam pelo direito europeu, eu sempre saía um pouco da curva e me interessava pelo direito do trabalho estadunidense. E aí, o que aconteceu? Quando eu resolvi fazer o meu estágio pós-doutoral na USP, né, que eu concluí agora em 2024, eu fui procurar algum orientador, supervisor, que tivesse estudos de direito do trabalho nos Estados Unidos. A maioria também dos professores das universidades focam no direito europeu, né? Aí eu encontrei o professor Antônio Rodrigues Freitas Júnior, né, professor da USP, e é um dos grandes nomes no estudo de direito internacional, principalmente com foco nos Estados Unidos, porque ele também foi professor visitante na Universidade de Cornell. E aí eu pedi para ele se ele poderia ser meu supervisor no estágio pós-doutoral e teve esse casamento, deu super certo, né? Fiz meu estágio pós-doutoral. E o professor Freitas me indicou
a professora Elizabeth Tippett, que é uma professora estadunidense da Universidade de Oregon, destaque nos Estados Unidos no direito do trabalho, primeiro pela idade dela, que ela é muito jovem, né? Quando falava Elizabeth Tippett, imaginei chegar lá uma senhorazinha, né, de 60 anos. Não, ela tem 40 anos e muito brilhante, assim como acadêmica, nas escritas, as inovações. E aí eu pedi se ela poderia me receber na Universidade de Oregon para eu assistir às aulas dela de direito do trabalho, lá nos Estados Unidos. E, dentro dessa minha passagem pela Universidade de Oregon, tinha uma disciplina que era Introdução ao Direito Americano, e que, basicamente, era para falar sobre common law e precedentes. Inclusive, gente, para o estudo, né, é interessante compartilhar com vocês, porque é uma experiência interessante que, quando eu ia para a aula dela de Direito do Trabalho, ela mandava textos de leitura, né? Porque nos Estados Unidos é assim, você tem que fazer as leituras para ir para a aula. Então, é 1 hora e meia, no máximo, que o professor fala. Eles acham super estranho as nossas aulas de 3, 4 horas. Eles acham, meu Deus, mas tudo isso, eles falam no máximo 1 hora e meia. Então, a aula dela era 1 hora e meia. Mas as leituras que você tinha que fazer para a aula, você gastava umas 3, 4 horas. No meu caso, o dia inteiro, porque tinha a língua também, né? Embora eu fosse fluente em inglês, não é igual ao nativo e no inglês jurídico. E aí, o que ela mandava para ler? Quando a professora Ivani, a professora Patrícia, quando a gente vai estudar relação de emprego, a gente fala para os alunos lerem o quê? Artigo 2º e 3º da CLT, não é? O que ela mandava ler? Os precedentes envolvendo vínculo de emprego. Aí eu abria o sumário, era o quê? Os case laws. Então, você clicava no sumário e aí tinha lá quais são os precedentes envolvendo vínculo de emprego, que nos Estados Unidos, na época, qual era a discussão? Gig economy, plataformas digitais. Eram precedentes de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego da Uber, Cabify, todos esses. Olha que interessante, eu achei o máximo, né? E lá eles chamavam o quê? De misclassification. Você pegar um trabalhador que é empregado e classificar ele como autônomo. Eles chamavam de misclassification. Então, para a aula, a gente tinha que estudar o precedente. E aí eu vou mostrar para vocês, o objetivo da minha aula hoje é exatamente eu trazer para vocês essa experiência do common law, que é a fonte dos precedentes, para o nosso sistema. E depois vou passar para a Ivani e a Patrícia, elas como magistradas, né? Até esqueci que a Ivani já se aposentou ainda. Vai ser. Agora a Ivani é advogada, ela está do nosso lado de cá, né? Olá, né, Ivani? Agora ela está do lado de cá, né? E o que acontece? Para elas mostrarem a visão de como os tribunais estão trabalhando com isso. Como é que está a preparação para os precedentes, né? No dia a dia, os recursos, como é que eu faço? Vou falar um pouquinho de distinguish, mas elas vão falar um pouquinho sobre os distinguish na prática. E eu vou já deixar aqui para as debatedoras algumas dúvidas, algumas questões que a gente que está no dia a dia da advocacia já começa a ter de reflexão para fomentar o nosso debate, tá bom? Essa é a ideia. Eu vou começar primeiro falando de positivismo versus pós-positivismo, common law, depois versus civil law. Vou falar do common law nos Estados Unidos e depois, na sequência, o que aconteceu no Brasil em relação à nossa era de precedentes. Esse é mais ou menos o roteiro, tá bom? Então, vamos começar a falar de positivismo versus pós-positivismo. Mas por que você está falando de positivismo numa aula de precedentes? Por quê? Qual é a relação do positivismo com os precedentes? Porque o positivismo, gente, pregava o apego à lei, aos códigos. Se eu estou falando de precedente, eu não estou falando de lei. Então, algo aconteceu para nós estarmos na era dos precedentes. O que aconteceu? Né? A gente vai fazer uma volta, a gente vai fazer um retrocesso histórico, principalmente aqui para os mais jovens, talvez vão somente compreender isso na teoria, mas quem já advoga há mais tempo vai entender o que eu estou falando. Nós passamos por uma revolução muito grande. Na época que eu me formei, em 1996, quando eu ia fazer uma petição inicial, né, doutora Ivani, o que eu colocava na petição inicial? Vocês sabiam o que a gente colocava em 1996 nas petições iniciais?
doutrina. Eu ficava lendo Amaury Mascaro, eu ficava lendo professora Alice Monteiro de Barros, a gente ficava lendo Russomano, Catarino. As aulas eram todas baseadas em doutrina trabalhista. Por quê? Porque qual a diferença? O positivismo ele trabalha com a lei. Então, a escola da exegese, né, Kelsen, aqui não vou dar uma aula aprofundada sobre isso, é só várias nuances, porque todos já estudaram esse tema, mas é mais reflexão. A escola da exegese, ela marcou o direito porque trazia a ideia de que o direito era a lei. E qual era o papel do juiz nessa época? O juiz era a boca da lei. O juiz tinha que dizer o que estava na lei. Então, havia um apego aos códigos. Como o juiz, então, dava a sua decisão? Ele buscava na norma, a lei, procurava nos fatos e fazia subsunção, o silogismo, ou seja, aplicava a norma aos fatos. Era uma operação que nós chamamos de premissa maior, premissa menor, uma decisão lógica dedutiva do direito. Bom, então, para o positivismo clássico, direito é lei. Para o positivismo clássico, não se admite lacunas. No meu doutorado na PUC, eu estudei com a Marilena Diniz. A professora Marilena Diniz, ela dizia o seguinte: o direito é um jogo de xadrez. As peças estão lá. A rainha, o que faz o bispo, o que faz a torre. Não tem lacuna nesse jogo. As peças estão... Você não pode inventar uma peça nova. Você não pode colocar agora um leão no jogo. Para o positivismo, o direito é fechado. Você não tem lacunas. E, quando há lacunas, você usa regras para resolver essas lacunas. Vocês se lembram na faculdade quais eram as regras para resolver lacunas? Premissa maior, norma superior, derroga a norma inferior. Norma posterior, derroga a norma anterior. Lembra das três? Norma especial, derroga a norma geral. Essas três regras de solução de lacunas, elas existiam, né, no positivismo jurídico para resolver o problema de que o direito é um sistema fechado e não pode trazer normas diferentes. Para o positivismo, eu não posso ter duas normas, uma dizendo abre a porta, a outra dizendo fecha a porta. Tá? Uma delas tem que sair do sistema. Não pode ter normas contraditórias. E como eu tiro do sistema? A que fala que abre a porta é posterior, então ela derrogou, revogou a que diz que fecha a porta, que é anterior. E assim, gente, eu estudei na faculdade, professora Patrícia, professora Ivani, muitos aqui eu estou vendo que são jovens, talvez ainda não pegaram essa fase, essa era, né? E, para nós, nessa época, você estudava a CLT, se abria a CLT, se abria a Constituição, se abria CPC e doutrina, mais nada. Eu não me lembro uma aula, porque eu estudei na São Francisco, eu tive aula com a professora Maria Mascaro. A professora Maria Mascaro nunca falou em precedente em aula. O que o TST entende? Imagina, ele falava de Mário de la Cueva, ele falava dos doutrinadores estrangeiros. Eram aquelas aulas de doutrina internacional clássica, né? Por quê? Porque o direito era positivista, foco na forma, formalismo jurídico. Não era possível ter conceitos vagos. Cláusula geral, conceito indeterminado, boa-fé objetiva, nada disso existia. Quem falava em boa-fé objetiva? Eu não estudei boa-fé objetiva em 1996. Na 96 eu me formei, quer dizer, durante a faculdade. E qual era o grande problema do positivismo? Por que havia muitas críticas ao positivismo? Porque o exagero do apego à norma levava, às vezes, situações de normas injustas. Como é que ficava a discussão da moral? Kelsen dizia que o direito era uma coisa, a moral era outra, tanto que ele escreveu 2 livros diferentes sobre moral e direito. Não havia discussão sobre moralidade da norma, mas haviam situações injustas. Quando eu estava lá na Universidade de Oregon, eu tive aula com o professor Elian, ele dá o seguinte exemplo, ele dá o exemplo da família onde o filho mata o pai e recebe a herança. Aí, como vocês, como magistrados, iriam se sentir do filho que matou o pai, pela lei, ele é herdeiro. Mas a lei não tem nenhuma regra dizendo que, se você matou o pai, você não pode receber herança. Então, eu vou aplicar a lei, ele vai receber herança.
Mas isso é imoral. Um filho, eles deram esse exemplo na aula. Um filho matou o pai e vai receber, mas a lei diz que o filho é herdeiro e ele tem que receber. O juiz positivista, ele não se preocupa se a norma é justa ou injusta, ele se preocupa em aplicar a norma. Para ele, não aplicar a norma é que é o problema. Não cumprir o que diz a norma é o problema. E aí pergunto para vocês, nessa época, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, qual era o preponderante? Legislativo, quem diz a norma. Era a era da supremacia do poder legislativo. Qual era o papel dos juízes? E aí, doutora Ivani e doutora Patrícia podem contar, quando elas entraram na magistratura, e como mudou o papel delas, né? Porque antes não se esperava que elas criassem direito, interpretassem a norma, era aplicar a norma e acabou. Não sei se era mais simples, se era mais difícil, depois elas dão o depoimento delas sobre esse momento, porque não só o papel do advogado mudou, mas do magistrado mudou muito. E, às vezes, doutora Ivani e doutora Patrícia, eu encontro colegas professores que dizem assim, quando eu prestei concurso para juiz, o meu ideal de ser juiz era 1. E, hoje, ser juiz, para mim, não tem a ver com que, lá na frente, eu escolhi da profissão, porque a profissão mudou, o meu papel mudou. E, às vezes, alguns não se identificam com esse novo papel. E há outros que dizem, não, eu prefiro o meu novo papel do que o papel de quando eu entrei na magistratura. Porque esse papel mudou. Vejam. Então, esse é um quadro resumo do positivismo. Direito era identificado à lei, não se admitia lacunas, o sistema era completo, princípios jurídicos não são normas, os conceitos vagos não têm espaço no positivismo, há um foco no formalismo jurídico, e aí começa a se discutir a legitimidade desse direito. Como é que eu posso, então, aplicar normas injustas? E foi esse direito que legitimou o nazismo. Como assim? Sim, o apego à norma, o formalismo. Quem está no poder, quem detém o poder legislativo, edita normas, e essas normas podem legitimar atrocidades. E aí, alguns pensadores do direito, como Alexis, Bonavides e Dworkin, começam a discutir. Mas como assim? Tem que ter um núcleo de direitos humanos, tem que ter um núcleo que o legislador não pode, o legislador infraconstitucional, revogar. Tem que ter um núcleo que proteja o cidadão do próprio Estado. O Estado nazista não poderia ter praticado as atrocidades que ele praticou. Como que o Estado nazista praticou todos aqueles atos com fundamento e legitimidade do próprio Estado? Vem Dworkin. Dworkin escreve um livro maravilhoso que se chama O Império do Direito. Vale a pena ler. O livro dele é muito interessante. Ele começa o livro dizendo que a gente vive sob o direito. O direito rege a nossa vida o tempo todo. Tudo o que a gente faz tem normas. Normas para dirigir, normas para... você vai num restaurante, tem normas enquanto pode beber ou não pode beber. Você vai para a faculdade, tem normas. A nossa vida é regida por normas. Nós temos limites previstos pelo Estado, que estão nas normas. E Dworkin começa a discutir. E quando essas normas são injustas? E quando essas regras são imorais? Então, no livro dele, O Império do Direito, ele discute a moralidade do direito. Ele começa a discutir, tem que ter um sistema de freios e contrapesos. Nós precisamos ter um núcleo mínimo de direitos humanos protegido do próprio Estado. Vem Alexis e formula a teoria dos direitos fundamentais em 1979. E Alexis formula, então, a teoria de que princípios da Constituição são normas. Esses princípios constitucionais são normas e cabe ao juiz aplicá-los. Função social do contrato, função social da propriedade, livre iniciativa, são princípios e princípios são normas. Vem Paulo Bonavides em 95 e usa pela primeira vez o termo pós-positivismo no seu curso quinta edição de Direito Constitucional. Paulo Bonavides diz: o positivismo foi avançado e temos um sistema que é pós, que superou o positivismo formalista, que é o pós-positivismo.
E, rapidamente, qual é a característica deste sistema? Aqui fala um pouquinho de Alexis, mas vamos focar mais na questão. Qual a característica? O juiz deixa de ser a boca da lei e passa a ser a boca do quê? Do direito. A boca do direito. Opa! Então, agora, o direito, quem diz é o juiz ao interpretar a lei na busca da justiça, com base dos princípios. Nós temos, então, uma mudança muito grande. O juiz não está mais focado na lei. Quando existe lacuna, quando não tem previsão na lei, o juiz pode se basear em princípios. Vem o nosso Código Civil, vira novo Código Civil, agora vai ter outro Código Civil, que diz que existem conceitos legais abertos, como função social do contrato, boa-fé objetiva, fala em direito da informação como direito fundamental, deveres anexos da boa-fé objetiva. E aí, tudo isso implica numa mudança do papel do direito, numa mudança do papel do juiz, numa mudança do papel do advogado. Nós vivemos essa era, a era pós-positivista. E se no positivismo, quem dos três poderes tinha a supremacia? Era o legislativo. No pós-positivismo, quem? O judiciário. Eu nunca me esqueço de uma matéria que, por conta das decisões monocráticas do STF, o Poder Legislativo disse que ia aprovar uma lei que os ministros do STF não poderiam dar decisões monocráticas. O Gilmar Mendes, numa entrevista, perguntado para ele o que ele acha sobre isso, ele Vamos trocar. Tem gente que fala, quando é isso aqui, que é alguma coisa meio que do além, ouvindo de Brasília. Não, né? é uma censura aqui, né? Aí vem Gilmar Mendes e diz assim, podem fazer a lei, a gente declara ela inconstitucional. Não é, Ivani? Não é, Patrícia? Não é, colegas aqui? Ele falou, eu declaro inconstitucional. Mas por que ele fala isso com tanta tranquilidade? Porque nós estamos na era pós-positivista. E nem deveria falar isso. A Carta Federal diz que o STF ele pode editar o seu próprio regimento. Então, há uma competência legislativa do próprio Supremo de fazer seu próprio regimento, que a própria Carta Federal dá para ele direto. Então, ele diz que o regimento está acima de qualquer lei. Então, vigora o regimento, em detrimento de qualquer lei que o Legislativo possa publicar. E ainda tem outro detalhe. Se vocês quiserem comentar, aproveitem e vão fazendo os seus comentários também, viu? E tem uma outra questão que eu também acho importante. Na discussão do tema 389, com as reclamações constitucionais, o que o STF está fazendo? Exercendo o seu poder, não é? Cassando decisões dos próprios juízes. Né? Aí, Patrícia pode falar um pouco sobre isso. Quer dizer, imagine essa, não é só o STF dizendo que ele coloca o limite em relação ao poder legislativo, em relação aos próprios juízes. Né? Eu estava discutindo com a Patrícia assim, Patrícia, o que acontece para o juiz se ele descumprir um precedente do STF? Conta para a gente aqui dessas reclamações. É só ter que fazer o acórdão de novo ou isso tem repercussão para a carreira do juiz? Se me permite uma parte, bom dia. Meu nome é Patrícia Toledo, uma honra, eu sou juíza do trabalho convocada do TRT. Tenho a honra de estar aqui tão bem acompanhada na mesa e também queria só fazer uma parte, se a doutora Adriana me permite. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre tenho essa expressão. Eu acho importante, Adriana, também colocar que, diferentemente do direito civil, que tem direito civil, Código de Processo Civil, direito penal, Código de Processo Penal. Nós, no trabalhista, a gente não tem o Código de Processo do Trabalho. A ideia foi a CLT compor normas de direito material e normas processuais.
E a ideia, na época, foi de fazer justamente uma consolidação das leis para ser um sistema mais aberto, como se fosse um guarda-chuva. E eu acredito que isso seja um ponto muito importante da nossa área. Por quê? Nós temos normas na CLT, de processo, nós temos o CPC, né, aplicação subsidiária do CPC, e temos o que eu sempre digo, o CPJ, que é o Código de Processo do Juiz. Então, isso é um detalhe importante. Por não termos um Código de Processo do Trabalho e haver essa dificuldade, uns juízes aplicam o CPC, outros aplicam a CLT, e fica esse dilema, o TST entrou nesse espaço, Adriana, com as súmulas, 400 súmulas. As súmulas do TST são o embrião do precedente. Por quê? Se você pegar, por exemplo, o tema ação rescisória, na Justiça do Trabalho, você vai pegar o CPC e as súmulas do TST. Só que as súmulas do TST não eram obrigatórias, persuasivas. Eu, como magistrada, posso não aplicar uma súmula do TST porque elas são persuasivas. Eu estudei na Espanha, tive essa oportunidade de ficar 2 anos fazendo doutorado na Espanha e 1 ano em Portugal. E uma das coisas que eles mais perguntavam para mim era esse questionamento: por que não ter um Código de Processo de Trabalho? E eu, Adriana, nunca consegui. Eu disse, é uma opção de ter um direito do trabalho realmente com todo esse lado social, foi uma opção. Eu sou juiz há 31 anos e, desde a época da faculdade, eu ouço de que ter o Código de Processo de Trabalho está em trâmite, está em estudo. Eu acredito que nunca vai sair esse código. Mas eu penso que essa questão dos precedentes na Justiça do Trabalho tem uma força muito importante justamente pelo problema do Código de Processo do juiz. Eu conduzo... Vamos dar um exemplo prático, se a Adriana me permite, prático, assim, bem elementar. O juiz X faz a perícia antes da audiência, né? Ele abre, marca a audiência una e manda para a perícia e faz a instrução depois. O juiz Y faz toda a instrução, faz a perícia depois. O advogado fica sempre... O que vai acontecer nessa audiência? Eu acho que quando o advogado vai aqui no João Mendes Júnior, ele mais ou menos, né, doutor Alexandre, sabe, o senhor que é de processo civil, a tramitação. Nós, no trabalhista, sempre estamos com friozinho na barriga, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você precisa fazer um estudo do juiz para saber. Então, eu acho que isso é uma questão que encaixou os precedentes na gente com uma perfeição, porque o ativismo judicial aí na Justiça do Trabalho é muito intenso. O próprio artigo 765 da CLT dá amplos poderes para os juízes. Se a gente for comparar os juízes, a força dos poderes dos juízes, eu acho que na Justiça do Trabalho, com base no 765, a gente indefere perguntas, a gente manda para a perícia, não manda. Então, eu acho que essa questão... Fomos enquadrados. Então, eu acredito que, por nós não termos também um Código de Processo de Trabalho, eu entendo que essa necessidade dos precedentes na nossa Justiça do Trabalho foi muito importante. Devolvo a palavra, se me permite, à doutora Adriana, e já pensando nessa questão, que talvez o que também os advogados e nós, juízes, estamos tendo muita dificuldade é a velocidade. Né? Porque eu sempre digo que, na Justiça do Trabalho, quem opta pela Justiça do Trabalho opta por um caminho muito audacioso, muito palpitante, muito interessante. Eu digo assim, o pessoal aqui, que são nossos alunos da pós, sabe que eu falo que a Justiça do Trabalho é Corinthians. É surpreendente. Mas também não precisava, Adriana, quase 350 precedentes em tão curto espaço de tempo. Vou falar sobre isso também, olha. Obrigada, Adriana. Então, gente, voltando aqui para o pós-positivismo, comparando aquele quadro do positivismo com o pós. Lembra que, quando a gente falou sobre o direito, no positivismo, o direito se identificava com a chamada oral, com a lei. E, no pós-positivismo, o direito se identifica com a justiça. O sistema, no positivismo, era fechado.
No pós-positivismo, o sistema é aberto. No positivismo, os princípios são normas? Não. No pós-positivismo, os princípios são normas? Sim. Pós-positivismo, posso ter conceitos indeterminados e abertos? Sim. E no positivismo? Não. No pós-positivismo, tem um apego ao formalismo? Não, é um repúdio ao formalismo, enquanto que no positivismo existia um apego ao formalismo. E quanto à legitimidade, se criticava o direito positivista pela questão das normas injustas e imorais. Já o pós-positivismo identifica o direito com a moral. Aonde está a moral? Aonde está a justiça no pós-positivismo? Nos princípios que estão na Constituição, nos valores axiológicos que estão na Constituição. Pois bem, qual a crítica ao pós-positivismo? Todo seu sistema tem um defeito, uma falha. Se o positivismo era o formalismo, normas imorais, normas injustas, levou ao nazismo, e o pós-positivismo? Qual o problema dele? É o que a gente está enfrentando hoje. Acabamos de falar do STF. É o quê? O ativismo judicial. Quando você fala em ativismo judicial, você está falando em um defeito, um problema do pós-positivismo. O pós-positivismo nunca pregou o ativismo judicial. Só que, a partir do momento em que o poder judiciário passa a ter esse poder, e esse poder é muito maior do que o do poder legislativo, porque ele é aberto pelos conceitos legais indeterminados e pelas cláusulas gerais, o juiz diz o que é boa-fé objetiva. O juiz diz o que é função social do contrato. O STF diz o que é vínculo de emprego e o que é pejotização. O STF diz que pejotização é lícita. Opa! Né? O ativismo implica a substituição do legislador pelo juiz, que usurpa de funções que não são suas, mas de outrem, havendo progressão na interferência das funções. O ativismo judicial, qual é o maior risco do ativismo judicial? É o ativismo político. O que é o ativismo político? É quando o poder judiciário se torna um órgão político e nós passamos a ter um governo de juízes. O que hoje estão falando sobre a atual composição do STF? Que nós temos 11 monarcas. Não é? Gente, isso é super atual no Brasil. O Brasil é um case para se estudar ativismo judicial, né? E ativismo, então, quando você usa essa palavra do ponto de vista técnico, você está falando numa postura deliberada de atuar na aplicação e interpretação da Constituição, expandindo o papel criativo do legislador. E qual é o problema? Barroso diz, existe um excesso hermenêutico. É quando o juiz ele aplica os princípios e não faz deferência ao legislador. Aplicar princípios tem uma regra, gente. Tem o que fundamentar. Princípio da proporcionalidade lato sensu, princípio da necessidade, da adequação. Doutora Ivani e doutora Patrícia não podiam dar as decisões dela dizendo vou decidir aqui com base no princípio da dignidade da pessoa humana e acabou. Tem que fundamentar. As decisões judiciais têm que ser fundamentadas. E aí, qual é o grande problema? É quando o Poder Judiciário começa a tomar decisões de políticas públicas. Quando o Poder Judiciário age onde não há lei. Dworkin fala que a eficácia dos direitos fundamentais pode ser direta ou indireta. A indireta é quando a própria Constituição coloca para o Poder Legislativo decidir. Aviso prévio e proporcional ao tempo de serviço. Vem a Constituição e diz conforme lei ordinária. Ou seja, pode o juiz decidir sem uma lei ordinária? Pode, mas ele tem que dar eficácia mediata ou indireta, que é pelo Código Civil, pelos princípios, ele tem que fundamentar. E aí, gente, o que aconteceu? A Patrícia e a Ivani falaram aqui, elas disseram, os juízes ficaram com uma liberdade muito grande. Não só o STF, mas os juízes também.
tem concurso público, o que os juízes normalmente ouviam? Isso era antes. Princípio do livre convencimento. Né? Nas sessões, muitas vezes, a gente vê os desembargadores discutindo assim, mas esse é o meu entendimento, não é? Quantas vezes nós chegávamos no tribunal, fazia sustentação e dizia, mas todas as turmas do TST entendem dessa forma, tem súmula. E o relator dizia, a súmula não é vinculante, eu posso aplicar o meu entendimento. Não é, Ivani? Fala um pouquinho sobre isso. O desembargador estava errado, Ivani, quando ele fazia isso? Ele podia aplicar o entendimento dele, mesmo quando tinha a súmula do TST? Era sistemática de precedente, né? Então não era vinculativo. A súmula era meramente orientativa, né? Então, hoje, com o sistema de precedente, o juiz sofre até sanção disciplinar, que nós chamamos de sanção de infração jurisprudencial. Né? Hoje existem aberturas de processo administrativo contra o juiz que não aplica precedente, a gente sabe disso. E acabou o seu livre convencimento, o juiz não pode mais julgar de acordo com o seu próprio entendimento? Depois que a matéria está engessada num precedente, tem que aplicar, porque é obrigado. Então, ele só pode fazer quando não tem precedente. Não, a não ser que haja a distinção, que eu acho que você vai falar sobre isso, né, doutora Adriana? Que é o caso não se amolda, não tem a aderência exata naquele precedente, ou quando há superação do precedente por precedente em sentido contrário ou por lei nova em sentido contrário. Mas se não há distinção, não há uma lei em sentido contrário ou uma jurisprudência em sentido contrário, que é o overruling e o overriding, o juiz está adstrito àquele precedente. Né? Então, na prática, eu acho que eu resolvo o meu problema com a diferença entre regra e princípio. Né? Tudo é norma jurídica. Conceito de norma jurídica. O que é norma jurídica? São regras e princípios, né, vinculativos que induzem a uma conduta, certo? Então, antigamente, lá dos primórdios, nós tínhamos regra de conduta seguida de sanção. É proibido fumar sob pena de multa de R$100. Fumou, tem multa? Não fumou, não tem multa. Ou é tudo ou é nada. Ou aplica ou não aplica. Juiz está proibido de interpretar em sentido contrário. Ah, não fumou cigarro, fumou um broto de chuchu. Não podia. O juiz era proibido dar uma interpretação na norma. A norma estava escrita, era aquilo ali. E nós usávamos uma interpretação na origem. O que o legislador quis, né, dizer, o que ele perquiriu, o que ele quis regular quando ele fez a lei. Então, era o positivismo. Na medida em que abre Paddock e Alexis, não é isso? A lei não vem mais, é proibido fumar sob pena de multa. A lei vem e diz, o contrato deve observar a boa-fé. O que é boa-fé? Qual conduta que o indivíduo tem que praticar para eu entender que é boa-fé ou não é? Então, a norma vem com tipo aberto. Aí o juiz fala, essa conduta é má-fé, essa não, essa é má-fé, essa não, essa é má-fé, essa não. Patrícia entende que a conduta A é má-fé, eu entendo que não. Ela entende que a conduta B não é má-fé, eu entendo que sim. Aí cada juiz interpreta as várias condutas de uma forma. Como a norma é aberta e ela tem vários sentidos, o Supremo pega um dos sentidos e congela num precedente. Neste sentido, esta conduta é má-fé. E todos os juízes agora vão ter que aplicar deste jeito. Então, tem uma lei, os contratos devem observar a boa-fé, um tipo aberto, norma primária, feita pelo Legislativo. Aí, o Judiciário, dentre as várias condutas que se encaixam naquele princípio, congela um deles num precedente. Isso é norma secundária, norma feita pelo Judiciário. E é esta que vale.
Se o legislativo entender que isso está errado, o legislativo tem que fazer lei em sentido contrário, e aqui fica superado. E se a sociedade mudar de rumo, o próprio tribunal muda esse entendimento e faz uma outra jurisprudência, e essa fica superada. E aí nós vamos evoluindo. Então, existe hoje uma norma. A norma ela é complexa, porque ela tem uma norma primária do legislativo e uma secundária do judiciário. E é assim que se trabalha. E um faz, e às vezes o outro desfaz. E esse faz, e esse desfaz. E nós ficamos no meio nesse jogo. É isso o sistema de precedente hoje. Só que aí a gente tem um problema maior, que é o que a gente vai falar aqui. Eu até queria ouvir a opinião dos debatedores, da Patrícia e da Ivani, que é, nós temos um sistema de precedente que não é de verdade common law. Então, brasileirado, né? É isso que eu vou falar agora. Isso. E aí que a coisa complica, porque se fosse common law, puro common law, tinha segurança jurídica. O problema é que não é puro common law. Vamos entender isso agora? É Brasil Law. Boa, Ivani, Brasil Law. E aí que é o problema. Até aqui, gente, alguma dúvida? Acho que está em palestra, mas parece aula, né? A gente fala como se fosse aula. Alguns debatedores querem trazer algum caso sobre ativismo? Tiveram uma situação na advocacia que enfrentaram esse problema de chegar no tribunal e você está lá com o seu recurso, todas as turmas do TST entendem desse jeito, e aí você tem que entrar com recurso de revista para conseguir a sua decisão. Não querem falar alguma coisa? Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui falando nessa manhã. Cumprimento nosso presidente, Dr. Alexander Zaquimi, pelo convite, e a todos os meus amigos e amigas. Doutora, parabéns. Eu sou estudante de Direito da Faculdade Uninove, estou no 5º semestre e sou estagiário também da Saternes Advogado. E quando eu vi esse tema, estava lá, eu falei, eu sou apaixonado por trabalhista, eu queria tanto. Formalizei uma pergunta, eu queria estar super encantado e recebi o convite por estar aqui. Eu confesso a vocês que eu sempre trabalhei em lugares desumanos, né? Então, eu nunca tive uma oportunidade de um trabalho, de receber algum cargo. E um dia eu tive uma oportunidade de trabalhar para um advogado como motorista. Hoje ele faz parte do Tribunal de Ética aqui da casa, e ele é um Dr. João Mansur, e ele me ensinou a correr atrás de todos os meus direitos. Então, por todos os anos que eu trabalhei em lugares desumanos, ele me ensinou. Esse ano me despedi dele e ingressei como estagiário, e hoje eu fico muito feliz de ver a força de todas vocês, mulheres, viu? É um prazer, é uma honra. A gente estava na maioria na mesa, né? Vocês viram? Confesso a vocês, eu sou filho de uma paraibana, mulher macho, muito valente, minha mãe, e me ensinou a admirar a força de vocês, viu? E hoje, essa semana, participei pela minha primeira vez, acompanhando o nosso Dr. Gilmar Saternes em um tribunal, e hoje eu estou encantado, estou descobrindo passo a passo, e tenho certeza que estarei futuramente melhor preparado para estar acompanhando os tribunais. Muito obrigado. Que bonita história, né? Parabéns, parabéns. Bom, agora, então, vamos estudar o que é common law e civil law. E por que a gente está falando que o nosso sistema é common law brasileira, né? Bom, olha uma coisa muito interessante, né? Para vocês que são estudantes, já perceber essa evolução agora é muito legal. Se a gente for olhar lá atrás de como surgiu o common law e o civil law, a gente percebe que, no princípio, eles tinham uma matriz comum. Só que, numa certa altura, há um caminho que se bifurca. Cada sistema se desenvolve de forma autônoma e diferente,
né? Vamos começar a falar sobre o common law, né? Para falar do common law, eu acho que eu já vou aqui até num caso prático, que tá aqui, para já mostrar para vocês. Ah, não, o das frutas. Deixa eu ver. Não, está aqui antes. Está aqui nesse aqui. Que é o exemplo da árvore de frutas. Imagine a seguinte situação. Quando eu estava nos Estados Unidos, o professor de Common Law deu esse exemplo para a aula. Ele diz que no Common Law não existiam normas, mas existiam conflitos. Imagina que você, na sua casa, tem uma árvore de maçãs. Só que a sua árvore cresce e os galhos passam para o terreno do vizinho. E esses galhos nascem maçãs e essas maçãs caem no terreno do vizinho. O vizinho pega essas maçãs e diz: é minha, caiu no meu terreno, é minha. O outro vizinho diz: não, a macieira é minha, a árvore é minha, devolve as minhas maçãs. Existe um conflito. Esse conflito chegava por um tribunal de common law. Como eles decidiam? Eles não iam procurar uma norma que dissesse direito de vizinhança, quem tem direito a ficar com a maçã quando cai no terreno. Eles usavam usos e costumes. Já teve outros casos assim. Em outros casos assim, se decidiu que se a maçã caiu no meu terreno, ela é minha. Então, você que coloca a sua árvore 100% no seu terreno. E aí os juízes discutiam e decidiam. Toda vez que a árvore cair, a maçã cair na árvore do vizinho, a maçã é do vizinho. Se forma uma regra. Então, o common law, ele se baseia nos costumes. Toda a construção do direito se nasce na interpretação dos juízes sobre os casos fáticos. Existem leis e outras fontes do direito? Existem, mas o direito não se constrói assim por base nelas. Se constrói com base nos fatos. E aí, com base nos fatos, os juízes decidem o caso. E como o sistema se torna seguro? O sistema se torna seguro porque, a partir do momento que esse juiz decidiu o caso das maçãs, quando depois tiver uma árvore de mamão, de melão, eu nem sei se essas frutas é árvore. Melão não, melão no chão. Mamão, limão é laranja. Essas árvores, o que vai acontecer? Vai aplicar a mesma decisão. Aplicar a mesma decisão chama stare decisions. Eles falavam stare decisions nos Estados Unidos, que significa manter o que foi decidido. Acabou. Toda vez que tiver uma árvore frutífera e acontecer os mesmos fatos, está decidido. Como é que eu estudava na aula de Direito do Trabalho lá nos Estados Unidos? Vinha o caso. E a professora pedia para a gente fazer o quê? Leia a decisão e veja quais foram os fatos. Procure os fatos. E outros fatos serão iguais. Aí vamos imaginar o seguinte: e se muda os fatos? Se o vizinho vai lá e pega uma vareta e empurra a árvore para a maçã cair no terreno dele. Chacoalha a árvore para a maçã cair lá. É o mesmo precedente? Não, porque não são os mesmos fatos. Veja, não precisa ser sempre árvore de maçã. Não precisa ser sempre a mesma. O que mudou aqui? O que mudou aqui é porque o vizinho foi lá e chacoalhou a árvore. A razão de decidir mudou. Então, no common law, o que faz ter segurança jurídica? O que faz ter segurança jurídica é o que está decidido, stare decisions. E, gente, eu chegava nas aulas de Direito do Trabalho, Ivani, os precedentes que eles mandavam a gente estudar era de 1970, 1960, 1980. Eu falava, gente, é tudo velho essas decisões. E vocês aplicam até hoje? Sim. E eu falei, mas não é possível. Eu fui visitar magistrados, eu fui no fórum, assisti a audiência, falei com juízes. Muito legal. Eu passei uma semana, Ivani, olha isso. Eu passei uma semana assistindo um julgamento. Um julgamento. Mas
Eram 8 horas por dia, o mesmo juiz, os mesmos advogados, em 5 dias para fazer uma instrução de um processo. Eu falei, isso não é possível. Imagina que, quando eu falei para a juíza que a gente tinha audiência de 15 em 15 minutos na pauta, ela falou, mas como assim? Como assim? Mas como vocês fazem? E a juíza sabia tudo sobre o processo também, ficar 5 dias estudando o mesmo caso a mesma semana, né? E aquelas instruções dos advogados, que parece filme de CSI, aqueles filmes Law and Order, né? Que a gente assiste aquelas séries, igualzinho. Né? Igualzinho. Por quê? Porque o advogado se dedica àquele caso. Né? E aí ele sabe todos os detalhes, vem os peritos, tem o júri, eles têm júri para tudo. Eu vi uma seleção de jurados muito legal, muito diferente. Né? Então, o sistema ele é muito diferente, porque realmente a maioria dos processos não vão para o judicial, eles fazem acordo antes, porque eles têm uma fase que chama pre-trial. Então, não existe, só vai para o judicial casos grandes, casos que não teve acordo e casos com teses novas, onde eles querem fazer o overruling, eles querem superar aquele precedente dizendo que seus fatos são novos e que merecem outra decisão. Bom, então, no common law, a fonte são os costumes, são os precedentes. E no civil law? No civil law, no sistema positivista, era a lei, certo? Só que o que aconteceu? Hoje, no sistema do common law, tem muito mais códigos, muito mais leis. Eu fiquei impressionada com o número de leis que tem também nos Estados Unidos. E no common law, o que aconteceu? Começou a ter muito mais precedentes. Então, Mauro Capelletti diz que estamos atualmente no movimento de aproximação do civil law com o common law. Ou seja, há uma descodificação, uma perda da condição de centralidade dos códigos, um controle de constitucionalidade muito maior exercido pelo STF, sobretudo quando o efeito é erga omnes. As cláusulas gerais exigem cada vez mais uma interpretação do magistrado para fazer uma adequação aos fatos, né? E o sistema do common law também avança numa codificação. Olha aqui o número de leis nos Estados Unidos que tem também sobre o direito do trabalho. Temos 2 exemplos de hibridização, que seria Inglaterra e Louisiana, que têm códigos e também adotam civil law. Bom, então, hoje, nós temos uma tendência do sistema de civil law de se aproximar do common law. Ivani e Patrícia falaram, começou o movimento de crescimento de súmulas, mas a Patrícia disse, principalmente por ausência de leis. Nossa CLT não era atualizada, começam a chegar conflitos para o juiz, assédio moral. Chega lá, lavava um caso para a Patrícia e para a Ivani de assédio moral. Não tem lei de assédio moral até hoje. E aí, como que o juiz julga? Aí vem a CLT e diz o quê? Usos e costumes, direito comparado, princípios. E aí começa a haver uma tendência do direito se tornar cada vez mais jurisprudencial. Aí os advogados, muitos de vocês que estudaram na faculdade, já começam na aula de direito do trabalho a não estudar só artigo 2º e 3º. Começam a estudar súmulas, OJs. Eu lembro, né, dando aula com a Patrícia e com a Ivani, no BFGT, o curso da Patrícia maravilhoso que ela tinha, né? Eu conheci Patrícia e Ivani assim. A Ivani, eu estava fazendo meu mestrado, ela era assistente do professor Renato Rua, lá no mestrado, doutorado, já tinha acabado. Quando a Ivani passou pelo 5º para o tribunal, eu passei a ser assistente do professor Renato Rua. Me inspirei nela, lá na PUC São Paulo, e a Ivani seguiu. A Ivani é inspiração para todo mundo, né? Patrícia, do curso BFGT, preparou muitos magistrados aí. Imagina, o curso BFGT há 20 anos atrás. Imagina, eu comecei a dar aula, eu estava começando a dar aula, né, com a Patrícia. A Patrícia, não, precisamos de uma advogada aqui. É importante que os candidatos a juízes ouçam também aulas de uma advogada. Né? Sempre essa visão de respeitar e de incentivar a advocacia, tanto que estão as duas aqui. Né? Isso muito nos orgulha como advogados. Né? E aí, olha o que o Wolfgang diz.
embora exista uma aproximação entre civil law e common law, adivinha quem está mais interessado no sistema um do outro? O pessoal de civil law, não só América Latina como Europa, está muito mais interessado no common law do que ao contrário. Então, lá nos Estados Unidos, eles disseram que cada vez mais professores de outros países estão vindo estudar o nosso common law aqui. Por quê? Por quê? Seria pela segurança jurídica? Exatamente, Laura. Porque se demonstrou que no common law tem muito mais segurança. Eu fui falar com uma dessas juízas lá nos Estados Unidos e eu perguntei para ela, como é que vocês fazem quando cada um de vocês tem um entendimento diferente sobre a matéria? Ela falou, a gente senta, conversa, busca um entendimento só e julga todo mundo junto. Eu falei, mas como assim? Não, a gente entende que não é o meu entendimento que deve prevalecer, e sim o entendimento da maioria. É uma afronta eu querer impor o meu entendimento. Isso não vai trazer segurança jurídica para ninguém. Eu falei, e agora? O que eu vou falar para ela de como é no Brasil? Falar que tem decisão monocrática no Brasil? Mas agora foi substituído, Adriana, pelo livre convencimento, que era só o livre convencimento, agora ele foi substituído pelo livre convencimento motivado. E a motivação, que é a ratio decidendi, que é o fato do caso concreto, que está congelado no precedente, é isso que dá segurança jurídica, a ratio decidendi. E nós aprendemos na faculdade que, quando tem um acórdão ou uma sentença, o que transita em julgado é o dispositivo. Agora não é mais. O que transita em julgado é os fundamentos. A ratio decidendi. A razão de decidir é que transita em julgado agora e ela é congelada no precedente. Então, muda tudo. Muda até qual é a parte do acordo que transita em julgado. Vocês entenderam? Quando eu pego um precedente e congelo, aquele caso ali nos fundamentos, o meu caso tem que ser igual a dos fundamentos. Então, o que está transitando em julgado são os fundamentos, agora não é mais. Até porque existem certos precedentes que, se você pegar a coisa julgada no dispositivo e faz uma ementa, eu leio a ementa, depois eu vou ler o acórdão, não bate, porque o acórdão, porque a ementa ela é muito concisa, ela não me retrata a dimensão da lide. Toda vez que vocês forem aplicar um precedente, tem que ler o processo inteiro e ler a ratio decidendi. Porque, quando vocês invocam o precedente, vocês completam com a ratio decidendi. Não dá para aplicar o precedente sozinho, porque, na hora de fazer a ementa, às vezes, ela fica muito concisa, ela não retrata tudo que foi tratado e toda a realidade. Então, Tá? e esse é o problema. Agora eu vou falar por que a gente está chegando nesse problema. O que o TST fez? O que o Aloysio fez? Qual é o problema? Porque parece para a gente que está tudo resolvido, somos agora common law, vamos ter mais segurança jurídica, vamos aplicar os precedentes e está tudo certo, né? Não, temos problemas aqui. É esse agora o grande debate da minha apresentação, do que eu queria aqui ouvir todos que estão aqui na mesa, que é, como foi o common law no Brasil? Começou como o common law no Brasil? A Emenda Constitucional 45 de 2004, que reforçou os artigos 926 e 927 do CPC, que dizem o quê? Que o STF pode criar súmulas vinculantes em matéria constitucional, mas as vinculantes são só as do STF, as do TST não eram vinculantes, e que, quando você tem uma súmula vinculante, ela é obrigatória para todos os tribunais e órgãos administrativos. Muito bem. Constituição Federal, artigo 103A, explica como você pode fazer com que um processo tenha repercussão geral e se torne vinculante. Vem o CPC, e nos artigos 926 e 927, diz que nós temos que criar um sistema de precedentes vinculantes, obrigatórios para juízes e tribunais, e que esse sistema ele tem que manter a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente. Caput do 926. É papel do juiz e do tribunal
manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Então, aquele exemplo que eu dei, de eu estar lá na primeira turma aqui do TRT, e o meu caso, ter todas as turmas do TST em sentido contrário, e o desembargador dizer, eu entendo de forma contrária, vou denegar o recurso, isso não é manter a jurisprudência estável e coerente. Porque eu vou ter que entrar com recurso de revista, vou ganhar lá em cima, porque todas as turmas pensam da mesma forma, mas eu vou criar um recurso, vou ter que subir, vou ter que, talvez, recurso ser denegado, entrar com agravo de instrumento. Quantas vezes eu passei isso, gente? Quantas vezes eu disse para o cliente, a gente só vai ganhar quando chegar no TST? E o cliente fala, mas que lógica é essa? Perder para depois ganhar? Quantas vezes isso aconteceu? E se o advogado não sabe fazer recurso de revista? Né? E aí, como é que ele chega lá? Né? E o CPC diz, conforme o regimento interno, tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante, que é o que a Ivani falou aqui, que o regimento interno do STF, do TST e dos tribunais também. E o parágrafo 2º diz, ao editar súmulas dos tribunais, devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Vem o 927 trata da observância obrigatória dos enunciados de súmula vinculante, dos IRDRs e AC recursos repetitivos. Opa! E das súmulas do STF e das orientações do seminário. Vem o 896C e diz, quando houver multiplicidade de recursos de revista, com idêntica questão, o tema pode ser afetado à sessão especializada ou tribunal pleno. A decisão firmada não será aplicada aos casos em que se demonstrar a situação de fato ou de direito distinta. Isso já estava no CPC, só que o TST não estava usando destas formas de precedentes para unificar a sua jurisprudência. E aí, o que aconteceu? Depois eu vou falar do Distinguish, veio a recomendação 134 de 2, depois eu falo do Distinguish e do Overruling. Veio o ministro Aloísio do TST e disse assim, espera aí, nós temos aqui 400 mil processos que não deveriam estar no TST. São 400 mil processos que são a favor dos meus temas uniformizados, mas que juízes, que desembargadores dos tribunais regionais se recusam a aplicar o nosso entendimento. E aí, eu deveria ser um tribunal de uniformização, passo a ser um 3º grau de jurisdição. O TST se torna um órgão que simplesmente serve para recursos e não para uniformizar. E ele diz, destes processos, só 6% dos agravos são realmente julgados pelo TST. Então, ele diz, 86% dos recursos que chegam são agravos de instrumento. Então, ele falou, precisamos mudar isso. Gente, até aqui todo mundo concorda com ele? Todo mundo concorda que precisávamos dessa mudança? Não há dúvida. Só que aí, olha palavras do próprio Aloísio. O TST se mostra uma corte de precedente e não uma corte de recursos. Não pode haver mais uma insistência para obter uma decisão favorável em algo que já está sedimentado. Casos iguais têm que ser decididos igualmente. Ele diz, não dá mais para continuar do jeito que está. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. E o que ele faz? Ele tinha que se aposentar, então a gestão dele era rápida. O que ele fez? Criou lá o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, no URER e no GEP, aprovou diversas resoluções e mandou a turma começar a criar precedentes. Criou uma tabela de recursos de revista repetitivos do TST e instaurou a era dos precedentes. Só que, gente, qual o problema? Como ele fez isso? Ele fez isso no movimento natural? Qual seria o movimento natural do common law? Chegar um processo lá no TST que envolveu uma matéria repetitiva, afetar esse processo, discutir com todos, afetar e, aos pouquinhos, uniformizando. O que ele fez? Ele não fez isso. Ele pegou todos os recursos que estavam em andamento e falou,
eu preciso de uma tese para o tema salário e utilidade. Ah, tem esse processo aqui, então eu vou puxar esse e vou afetar esse. De repente, eles começaram a olhar o acervo do TST e começaram a afetar vários processos e aprovar de forma cascata, com acórdãos padronizados, acórdãos de 5 ou 6 páginas, que não trazem, se você vai no acórdão, você não encontra os fatos, você não encontra racho, por isso que a Ivani falou que tem que ler o processo inteiro, e, pasmem, às vezes você vai ler o processo inteiro, e os fatos não são necessariamente o que está no acórdão. Não batem. E aí, um problema maior que eu trouxe aqui também para falar com vocês. Tema 121 do TST. Como que o TST apresentou isso para a advocacia? Ele tinha que ter apresentado isso para a advocacia com os acórdãos, igual na minha aula de Direito do Trabalho. Ou então ele seguir o padrão CNJ. O padrão CNJ exige que o julgador coloque fatos, racho, obter dictum, tudo numa ementa completa, para a advocacia ter tudo ali. Como é que o Aloysio entregou? Ele entrega tema 121, tese vinculante. O auxílio alimentação não tem natureza salarial quando o empregado contribui para o custeio, independente do valor da coparticipação. E o número do processo. Isso é estrutura de precedente? Isso é estrutura de quê? De súmula. Mas precedente é súmula? Não. E aí, o que está acontecendo? Vou dar o exemplo do tema 121. Saiu o tema 121, meus alunos escrevem no grupo de WhatsApp. Professora, um cliente ligou para mim, dizendo que foi aprovada uma nova lei, que agora, para pagar o auxílio alimentação, tem que ter coparticipação. Então, agora eu tenho que descontar de todos os empregados um percentual para não ter natureza salarial? A tese diz que o auxílio alimentação não tem natureza salarial, quando o empregado contribui para o custeio, independente do valor da sua coparticipação. A pessoa leu e ainda achou que era lei e falou isso. E aí eu fui olhar, falei, não, alguma coisa está errada, porque o artigo 457, parágrafo 2º da CLT, introduzido pela reforma trabalhista desde 2017, diz que o auxílio alimentação não tem natureza salarial. Não pode o precedente dizer isso. Aí eu fui ler o caso todo. O caso todo era envolvendo salário, envolvendo auxílio alimentação de um processo antes de 2017, antes da reforma trabalhista. Esse precedente é da época que, para auxílio alimentação ter natureza salarial ou não, precisava ter inscrição no PAT. E a empresa não tinha inscrição no PAT. E ele alega que isso incorporou ao contrato de trabalho, que a empresa depois fez um regulamento, olha isso, Ivani, que a empresa fez um regulamento, súmula 51 do TST, que ele não aderiu ao novo regulamento e que ele tinha que ter natureza salarial. A defesa, a empresa disse, não, mas tinha coparticipação, então isso descaracteriza a natureza salarial. E o TST foi lá, aprovou o precedente e não olhou as outras nuances. Direito adquirido, a questão de que era um regulamento interno e ele não aderiu, o 468, de que foi uma alteração ilícita, não colocou no tema que era antes da reforma trabalhista. Gente, isso vai trazer segurança jurídica? Quantos vocês acham que vão ler o tema 121 igual? Eu coloquei aqui. Aí eu respondi para a aluna, não, seu cliente não precisa fazer coparticipação. Isso é para situações. Não era obrigatório que, pelo menos, eles colocassem isso para as ações que envolvem o direito antes da reforma trabalhista? Como que o TST pode entregar isso sem os fatos? E aí nós, advogados, temos que ler todos os processos para entender quais são os fatos? Joga para a IA. A IA não consegue entrar, pelo menos antes não conseguia entrar. E a IA alucina. Matéria de jurisprudência, a IA é horrível. Para jurisprudência e lei, eles alucinam. Você vai confiar na IA para buscar os fatos no processo inteiro? Você vai confiar na IA? E aí vem o problema, e com isso eu termino a minha apresentação e deixo aqui para debate de vocês. O que acontece? Distinguish overruling. O tema 121. Vai lá e eu vou dizer, esses fatos eram para a época da reforma trabalhista, certo? O exemplo, de novo, das maçãs.
Regra: os frutos pertencem ao dono da árvore. Ressalva: o vizinho pode colher e consumir frutos que caem espontaneamente no seu terreno. Obter dictum: se o vizinho trepasse na árvore ou colhesse os frutos, estaria cometendo invasão e apropriação indevida. Então, quando você lê uma decisão, você tem que buscar quais são os fatos, qual foi a motivação dessa decisão e o que foi dito de passagem, que distingue esses fatos de outros fatos. Para o common law, é importantíssimo você conhecer essa estrutura. É você conhecer. Então, para vocês jovens que estão fazendo faculdade agora, o exercício é obter a razão de decidir, a ratio decidendi, que é o enunciado pelo qual é decidido o caso, procurar na decisão o obter dictum, qual foi a manifestação presente que não se apresenta como condição de possibilidade, eu gosto da expressão, que foi dito de passagem. Né? O que foi dito de passagem? Olha, se fosse tal coisa, teria sido tal coisa, mas não era esses os fatos. Como exemplo da maçã, se ele tivesse chacoalhado a árvore, aí não seria a mesma situação. Foi dito de passagem, né, no processo. E aí, o que acontece? Você agora, toda vez que for ler esses precedentes, você tem que buscar quais são os fatos e você tem que verificar o seu processo. Encaixa nesses fatos. Se não encaixar, você vai pedir distinguish. Você vai pedir o distinguish. Ou seja, você vai dizer, olha, não aplica esse precedente para o meu caso, porque os fatos são diferentes. Então, vai um reclamante entrar com a ação trabalhista e dizer que o tema 121 aplica e que o auxílio alimentação tem natureza salarial, porque tinha coparticipação. O que você vai dizer na defesa? Você vai dizer, isso foi antes da reforma, os fatos não são os mesmos, o meu processo, reforma é de 2017, nós estamos em 2026, tudo é reforma, já prescreveu tudo. Não é possível ter uma ação trabalhista para aplicar o tema 121. O tema 121 só existe para os processos que ainda estão em julgamento e que o TST quis resolver todos de uma vez só. Ótimo. E aí, o que eu vou ter que fazer? Dizer, meus fatos são diferentes, então tenho que ter um julgamento diferente. Ou, então, eu vou ter que usar o que nós chamamos de overruling. Eu vou dizer, mudou a situação em relação a esses fatos. Hoje, o entendimento não é mais o mesmo. A lei é diferente, então eu preciso de um novo precedente, superação do precedente, que é o overruling. Nos Estados Unidos, a gente estudou o caso Brown versus Board of Education, que, no precedente anterior, do Plessy versus Ferguson, era o famoso precedente que justificava a discriminação racial nas escolas, que dizia que podia ter escolas de negros e escolas de brancos. Qual era o fundamento do Plessy versus Ferguson? Realmente, todos são iguais, mas eles têm que estar separados. Eles têm os mesmos direitos, mas eles não precisam estar na mesma escola. Esse precedente foi superado pelo Brown versus Board of Education, que disse que separar não é tratar como igual. E superou esse entendimento, em linhas gerais, bem simples o que eu estou explicando, muito mais complexo o precedente. Mas, de linhas gerais, a sociedade entendeu que esse precedente precisava ser superado. E, assim, se supera um precedente nos Estados Unidos. Né? E aí, então, um risco que nós temos, aí eu quero ouvir as nossas magistradas sobre isso, que é o seguinte, perguntas aqui, fofocas de bastidores. Fofocas de bastidores dizem o seguinte, o distinguish é uma forma de dizer que não aplica o precedente, certo? Aqueles julgadores que gostavam de impor sua decisão contra a decisão do TST, será que nessa forma como os precedentes... Vocês estão sabendo onde eu vou chegar, né, na pergunta. Com esse sistema tão aberto de precedentes, será que eles ainda podem continuar ressalvando sua posição usando a técnica do distinguish? O que o pessoal está dizendo é, Adriana, não mudou nada. No fundo, quem não concordava com o TST vai continuar não concordando e agora dizendo que é distinguish. E aí, o que aumentou? Em vez de recurso de revista e agravo de instrumento,
aumentou o número de agravos internos e reclamação constitucional para o TST, dizendo que o tribunal não está aplicando o precedente. Eu conversei com colegas de Brasília, que só trabalham com tribunais superiores, e disseram que aumentou o número de RC. Então, esse debate eu queria trazer para vocês, que é a advocacia e nem os magistrados sabem usar precedentes. Nós não fomos treinados para isso. Será que não foi muito apressado o TST ter feito em tão pouco tempo essa mudança, né, de cultura judiciária, sem o preparo para os magistrados e para os juízes, de como fazer distinguish, de como recorrer, né? No início, tinha que entrar com agravo interno, né, no próprio, e não podia, depois, recurso de revista, e já transitava em julgado no próprio Tribunal Regional. Agora mudou esse entendimento. Então, queria trazer para o debate essas discussões de o que pode acontecer, qual é o nosso futuro, o que a advocacia agora vai enfrentar nessa era de precedentes. Vocês já perceberam que, na gestão do ministro Luiz Felipe, ele desacelerou a aprovação de precedentes. Ele está sendo mais criterioso, ele está indo mais devagar, ele está revendo uma série de coisas, o que é positivo. Ele mudou toda a equipe, trouxe outra equipe para fazer essas questões. Então, a gente está tendo um respiro para se adaptar a essa nova era, né? E, por conta disso, que dizem que o nosso sistema é um common law brasileira. Porque, no common law tradicional, jamais eu entregaria precedentes assim. Eu entregaria ou o modelo CNJ ou, pelo menos, os fatos que cada precedente tem. Então, o risco para vocês que estão aqui, que vocês não podem fazer, é pegar os precedentes e aplicar a tese. Vocês têm que ler. A boa notícia é que a editora Mizuno soltou vários exemplares, e vai soltar mais alguns, onde vários professores estão estudando os precedentes e fazendo os comentários. Lembra, na época das súmulas, que a gente ficava com os livros de súmulas e tinha que ler as súmulas para entender as súmulas? Agora a gente vai ter os livros de precedentes, né? Então, no meu livro, eu não soltei meu manual em janeiro desse ano, porque eu falei, não dá para atualizar, e eu deixar com os precedentes. Eu estava estudando os precedentes. Eu não queria jogar os precedentes sem eu também estudar e sem fazer uma avaliação geral. Eu tive que reformular todo o livro, né? Então, eu soltei meu livro agora em junho. Ele está atualizado até o meio do ano, com os precedentes aprovados até junho. Só que eu cito também os precedentes. Eu não trago uma análise aprofundada, porque não dá no livro tratar de todos os precedentes. Não é um livro de precedentes. Como você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o livro, estudar com os precedentes e ter junto um livro de precedentes para fazer a análise e complementar. Mas, pelo menos, eu atualizei. Por quê? O TST pegou muitas súmulas e OJs e reafirmou em precedentes. Então, isso não acontece nos Estados Unidos. Isso daí foi um bypass para pegar aquelas súmulas que eles queriam que tivesse feito vinculante e transformado em precedente. Não é técnica de precedente fazer isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção agora. Na hora que você for distribuir uma ação trabalhista, cuidado, pesquise se o direito do seu cliente já tem precedente. Tem juiz dizendo que, se você distribui ação trabalhista que tem precedente e você já não sabe do precedente e você entrou contra precedente, vai dar litigância de má-fé. Tem juiz dizendo isso, viu? Queria ouvir a opinião. Está dizendo assim, peraí, você entrou lá com 121, 121 já não dá porque é da reforma trabalhista. Entrou com o precedente X. Seu direito é contrário ao precedente. Você não coloca na inicial um distinguish. Você está pedindo um direito que é contrário ao precedente, litigância de má-fé. Você está postulando um direito que você já sabe que o precedente que não existe? Será que é nesse nível que a gente tem que chegar? Deixo esses debates aqui para vocês, né? Para cada um de vocês aqui dar um pouco a sua opinião. Então, primeiro eu vou passar aqui para a opinião aí do debate da Ivani, depois eu passo
para a Patrícia. Gente, agradeço todos vocês que vieram aqui para ouvir minha fala no sábado de manhã, né? Muito obrigada. E fico aí à disposição, tá, gente? Se tiverem dúvidas, perguntas, meu Instagram é @dricalvo, Adriana Calvo, você põe Dri Calvo, tá? Tem também no YouTube, o meu canal no YouTube, e o meu site é calvo.prodprofessora.br, tá bom? Foi um grande prazer estar aí com vocês.